Glória a Deus. Você que trouxe a tua Bíblia, abra ela na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10. O tema da mensagem é vencendo os desertos da vida. Há uma analogia, há uma metáfora, há um exemplo que Deus deixou registrado no Antigo Testamento em relação ao Novo Testamento. E eu quero falar sobre isso nessa noite. Paulo, quando vai até Coríntios, ele faz menção sobre Israel e o que aconteceu naquele período e como algumas coisas poderiam ter sido diferentes. O Egito, no Velho Testamento, é como o mundo no Novo Testamento. Todos nós, ao converter o nosso coração a Cristo, continuamos vivenciando este mundo e vendo tanta injustiça e tantas coisas errôneas. Mas também é bem verdade que muitos acabam amando o mundo. A Bíblia vai falar sobre Demas, que era um amigo do apóstolo Paulo, um evangelista, e diz lá em 1 Timóteo que ele, tendo amado o presente século, abandonou Paulo. Então, ao mesmo tempo, você vai perceber que algumas coisas vão contrastar em relação ao Velho Testamento, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E a Bíblia vai nos dar exemplos de como nós vivemos uma vida vitoriosa, amém? Nessa trajetória que nós temos e todos nós temos que enfrentar. E o texto bíblico, eu quero que você preste muita atenção. 1 Coríntios capítulo 10, verso 1 diz assim: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que todos os nossos pais estiveram todos sobre a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobiçamos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, levantou-se para divertir. E não praticamos a imoralidade como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras da serpente. Nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo anjo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplo a fim, e foram escritas para advertência nossa e de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. E não vos veio, ou não sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que podeis suportar. Pai, obrigado pela tua palavra. Ela é ontem, ela é hoje e ela será eternamente. Tua palavra diz que os céus e a terra poderão passar, mas a tua palavra permanecerá.
Então, nesta noite, fala-nos através dela, Senhor, em cada coração. Desde já nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que texto extraordinário. Para aqueles que pensam que Deus é complicado no revelar as coisas, que Deus é complicado no explicar as coisas, esse texto fala por si próprio. E o que ele fala? Sobre a trajetória de Israel no Egito. Resumidamente, em alguns pontos, muito bem esclarecido, de alguns porquês. Talvez lendo esse texto, eu e você, certamente conseguiremos entender por que algumas coisas na nossa vida demoram a evoluir. Porque algumas coisas talvez não aconteceram como gostaríamos que tivesse acontecido. Nesse resumo de texto, nós percebemos a ação de Deus ao meio de uma trajetória no deserto, para trabalhar na vida daquelas pessoas que precisavam entender que elas haviam saído do Egito, deixado o Egito, mas agora era necessário Deus tirar o Egito de dentro delas. Muitas vezes nós estamos há anos e anos na igreja, já saímos do mundo, mas ainda não tiramos o mundo de dentro do nosso coração. Temos prazer em coisas que não agradam a Deus. Gostamos de coisas das quais Deus reprova. Então, resumidamente, nesse texto nós vamos entender: a nossa trajetória começou no dia que aceitamos Jesus. E no dia que nós aceitamos Jesus, então, algumas coisas aconteceram. Mas o desejo de Deus é dia a dia aperfeiçoar a sua obra em nós. Amém? E como isso é sério? Hoje à tarde, eu e minha esposa estava chegando num posto de gasolina, paramos para abastecer a caminhonete, e rapidamente, eu estava sem máscara na caminhonete, o frentista olhou e disse assim: o senhor me batizou no passado e não está me reconhecendo. E eu pensei comigo: digo ou não digo? As ovelhas ouvem a minha voz e seguem. Rapidamente ele disse: o senhor sabe que faz anos que eu não vou na igreja? Eu sei. Eu é que sei. Pois é, mas o senhor sabe por que eu saí da igreja? É que aconteceu umas coisas assim, então eu me senti. E eu fiquei ouvindo aquilo. Eu disse: tu sentiu o quê? Você está lá por causa de quem? De Cristo? Você bebeu dessa pedra? Você provou essa água? Então por que você regrediu? Por que você voltou para trás? Não, o senhor sabe que eu não estou na igreja, mas eu estou bem com Deus. Eu disse: será? Você já fez uma experiência de tirar uma brasa, de que você está fazendo um churrasco? Tira uma brasinha dali de dentro e bota do lado daquela brasinha. Na hora que o fogo está bem, pega ela toda incendiada, toda ela acesa, pega ali, tira a brasinha e bota do lado, e deixa a brasinha do lado, e observa quanto tempo vai durar as brasas naquela brasinha. O que o senhor está dizendo com isso? Estou dizendo que você já está apagando, ou talvez já está apagado e não sabe. E a gente fica com algumas percepções de que as coisas não aconteceram porque os outros não deixaram acontecer. Não. É porque tomamos decisões que não deveríamos de ter tomado. Então, nesse texto eu quero ensinar para vocês essa noite, depois nós vamos orar, que o deserto, ele nos ensina algumas coisas. Este mundo, nós vivenciando nele, nós vamos aprender algumas coisas. E todo dia Deus quer nos ensinar coisas. Quando olhamos
para a trajetória de Israel no deserto, a primeira coisa que eles perceberam, a sequidão do deserto. Se nós olharmos para esse mundo hoje, queridos, ele é como uma miragem. Ele vende uma coisa, mas por trás tem outra. Como assim, pastor Maurício? Alguns pensam que é um glamour, mas de repente eles se dão conta que investiram em coisas que não levaram a nada. Um dia alguém me disse para mim assim: pastor Maurício, o senhor sabe como é que eu estou me sentindo depois de alguns anos? Eu não faço nem ideia. Eu vou lhe dizer, é como se eu tivesse andado de bicicleta, que nem nós pedalamos naquelas ergométricas, e eu tenha feito milhares de quilômetros, mas eu não saí do lugar. Você já sentiu que você pedalou e não saiu do lugar? Esse mundo é um mundo seco. Israel estava presenciando isso, que via isso. Esse mundo é um mundo de solidão. Se nós não tivermos Jesus dentro do nosso coração, queridos, nada e ninguém vai conseguir preencher as lacunas do nosso coração. Às vezes eu acho engraçado assim, eu vejo algumas pessoas dizendo assim: se eu morasse naquele bairro lá, meu Deus, a minha vida seria diferente. Outro diz assim: se eu tivesse aquele carrão lá. Semana passada teve um jogo de futebol sub-17 pelo gauchão lá no sítio. Aí um dos meninos que estava jogando bola veio perto da caminhonete e disse assim para o pai dele: era uma assim que eu queria. Eu ia ser muito feliz. Aí eu fiquei olhando para ele, esperei ele dar uma volta, rodeou e disse: vem cá, o que é felicidade para você? A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, uma vontade chama outra vontade. Se você sabia que se você pegasse a chave dessa caminhonete agora e saísse, amanhã você vai olhar uma outra e vai pensar a mesma coisa que você pensou? Mas se eu tivesse aquele ali, eu seria feliz. Por quê? Porque desde o momento do pecado, o nosso coração não se satisfez mais com as coisas, sabe? E você pode ver, a gente tem uma roupa, mas a gente não se contenta com aquela roupa, tem que comprar outra roupa. E o roupeiro vai ficando lá as camisas, os sapatos. Lá de vez em quando você olha e diz assim: esse aqui faz tempo que eu não uso. Porque o nosso coração não se farta. Ele precisa de Jesus. Você percebe que quando a Bíblia fala que Jesus era pedra e eles estavam bebendo e não tinham se dado conta disso, sabe qual é o meu anseio hoje? E muitas pessoas estão na igreja, mas elas não conhecem Jesus. Elas conhecem o obreiro tal, o pastor tal, o evangelista tal, como dança, como pula, como fala isso, como fala aquilo. Mas elas não se deram conta quem é a pedra que alimenta a vida delas. Porque no momento que você presta atenção quem é que está te alimentando, qual é a fonte que você está bebendo, você vai perceber que o teu coração não vai mais sentir solidão, porque você vai viver uma vida satisfeita com Deus, satisfeito com aquilo que Deus te dá. Jesus havia dito isso para a mulher samaritana, e a prova está ali no Evangelho de João capítulo 4, quando a Bíblia diz que aquela mulher estava buscando água no poço de Jacó, e Jesus chega ali para beber e pede água para ela e diz: mulher, dá-me de beber. Ela olha nos pés
de Jesus e disse: mas como tu, sendo samaritano, vem me pedir água? Ou você, sendo judeu, vem me pedir água a mim, que sou samaritano? Você não sabe, se mora na região aqui, não sabe que os samaritanos não se dão com os judeus, e não se dão de não falar um com o outro. E Jesus olha para ela nos pés e cabeça e diz assim: ah, mulher, se tu conheceras o dom de Deus. Você sabe o que é dom na Bíblia? Presente. Sabe o que Jesus está dizendo assim? Se tu soubesse o presente que Deus te deu hoje, se você tivesse ideia quem é que está falando contigo agora, não é eu que te pediria, é tu que me pediria, e eu te daria água viva. O que Jesus está mostrando para ela? Uma vida que ela não tinha encontrado ainda, e por isso ela vivia descontente. Ela casou a primeira vez, não deu certo. Casou a segunda vez, não deu certo. Casou a terceira vez, não deu certo. Casou a quarta vez, não deu certo. Casou assim a quinta vez, não deu certo. Aí ela pensou: casamento não é bom. Para que casar se eu posso morar junto com alguém? O mundo está assim. Só que ela foi morar com alguém que já era casado. O mundo também está assim, desse pensamento. Aí Jesus disse para ela: essa água que tu bebe, tu volta a ter sede. Essa aí do poço. Você pode beber 1 litro, 2 litros. Essa semana estava quente pra caramba, né? Meio-dia, Bia disse: não vou almoçar. Eu disse: eu estou tentando, mas eu já bebi 2 litros d'água. Quando ia caminhar, a barriga fazia pura água. Jesus diz: esta água aí você volta a ter sede. Mas a água que eu te der a beber, tu nunca mais terás sede. O que Jesus está falando? Acabou a solidão, acabou a sequidão, vai mudar completamente a tua vida. Sabe que Jesus não é remédio, não é uma opção para que quando as coisas não estão dando certo, então eu procuro Jesus para ver o que Ele tem para mim, como se fosse horóscopo. Jesus é a fonte da vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Tudo começou por Ele e tudo vai terminar nele. Todas as coisas. Quer as pessoas acreditem ou não, quer elas concordem ou não, esta é uma verdade absoluta. Então Israel começou a peregrinar no deserto, e Paulo vai dizer assim: eles comeram de um manjar espiritual, e eles beberam de uma pedra espiritual, e o que eles estavam comendo e bebendo era Cristo. E nós, como igreja, também comemos e bebemos de Cristo. Então a grande questão não é o comer e o beber, mas é como nós vivemos o que comemos e bebemos em Cristo. A trajetória do deserto vai nos dar sucesso, vitória ou fracassos. Depende como é que nós encaramos os fatos das coisas pelas quais Deus estabeleceu para mim e para você. Então eu comecei a reparar algumas coisas, porque eles provaram, viram a sequidão do deserto, a solidão do deserto. Eles viram que muitos morreram no deserto. Sabe? E quantas pessoas hoje
estão morrendo espiritualmente. Outro dia eu estava na Morada do Vale, e a Bia estava lá comprando uns copos. Vinha descendo um rapaz, faixa dos 40 anos, talvez nem isso, cabelo todo caracolado assim de não lavar, a roupa cheirando mal, com uma garrafinha embaixo do braço. Aí ele olha, qual é a caminhonete que ele vai? A do Maurício. Aí eu não vi, baixei. Pois não, senhor. O senhor não tem um trocadinho para mim, hein? Eu queria comer alguma coisa. Eu disse, você queria comer alguma coisa ou beber alguma coisa? Não é que eu queria... eu queria beber mesmo. Vi que não dava, não deu para lhe enrolar. Eu disse, você sabia que Jesus te ama muito? Ele me citou 10 versículos bíblicos assim. E eu disse para ele, você percebeu que você está vivendo uma sequidão na tua vida e caminhando para a morte? Mesmo conhecendo versículos bíblicos? Mesmo conhecendo o autor da salvação, Jesus? Exatamente o que a gente percebe que aconteceu no Antigo Testamento. Paulo começa a dizer aqui, verso 5: entretanto Deus não se agradou da maioria, razão porque ficaram prostrados no deserto, razão pelo qual não evoluíram na sua vida, razão pelo qual não conseguiram desenvolver algo que Deus tinha para elas, porque não entenderam que Deus havia tirado elas do Egito, e que o Egito não era mais lugar para elas. O Egito era uma trajetória, e quando eu olho para nós, o mundo, Deus nos tirou dele, mas é uma trajetória para me caminhar para o céu. Quantos anos eu vou permanecer nessa terra? 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos? Eu não sei, mas aqui não é o meu lugar. Aqui é uma trajetória, e nessa trajetória eu preciso entender quem é que me tirou desse mundo tenebroso, quem fez esta obra na minha vida e na tua vida. E eu comecei a perceber que Deus é tão maravilhoso, porque Ele faz as coisas e Ele começa a trazer elementos naturais que nós temos, dons e habilidades naturais que já estão embutidas dentro de nós. Nessa trajetória, eu percebi lá no livro de Êxodo, no capítulo 13, 4 coisas que eles vivenciaram. A primeira coisa, eles enxergavam Deus fazendo as coisas. Quando nós olhamos para a cruz é uma realidade de algo que Deus fez. Não tem como não saber, não tem como não ver. Então eles viam a coluna de fogo e eles viam a nuvem que os encobria. Era visível isso. Não era uma coisa sobrenatural. Só nós enxergamos, os outros não enxergam. Não. Era uma nuvem mesmo sobre a vida, sobre a cabeça deles, protegendo do sol. À noite era uma coluna de fogo que iluminava e os aquecia. Eles viam isso. A vida cristã, ela também nos traz a percepção de nós enxergarmos as coisas. Desde o dia que eu confessei Jesus há 33 anos atrás, eu tenho enxergado Jesus cuidando de mim nos mínimos detalhes. Eu consigo ver
a nuvem de Deus me protegendo neste mundo, eu consigo ver uma coluna de fogo me iluminando neste mundo, só não vê quem não quer. Agora, eles não só enxergavam também, eles percebiam. E não só percebiam, eles também entendiam o que era aquilo. O cuidado de Deus nos mínimos detalhes. Eles não só entendiam, eles também sentiam. Porque obviamente se você está no deserto, e a característica do deserto de Israel é uma variação de temperatura muito rápida da noite para o dia. Por exemplo, durante o dia, 33, 34 graus Celsius. Não tem uma nuvem no céu, é azulzinho. À noite, a partir das 17, 18 horas, começa a cair. E ele chega a 14, 15, 16 graus. Essa é a variação de temperatura. Então, o dia que eu fui, por exemplo, na sexta-feira do Sabá, que eu estive em Israel em 2011, e eu fui para o Muro das Lamentações à noite fazer a visitação, eu fui assim, de camiseta. Eu quase morri de frio. Deixei o casaco em cima da cama, no hotel, e saí. Quando entrei no ônibus, senti uns arrepios, e pensa num ventinho que passava naquele muro, e eu lá assim, os outros aproveitando, olhando, tirando foto, e eu lá me escondendo debaixo da marquise para não pegar vento. E eu fiquei pensando, eles tinham entendimento do que fazia aquela coluna, aquecia. É que nem quando você chega em casa, no verão está quente. Essa semana deu 37 graus em algumas regiões, aí 42 graus em Campo Bom. E você liga o ar-condicionado. Alguns vão lá e botam 16 graus. E acham que vai gelar 16 graus. Mas você percebe que a temperatura cai ali 22, 23 graus, 24 graus. E aí você percebe a diferença dos 40, aquela sensação abafada, com aquele ai fresco, que legal, quando você sai de um ambiente e entra no outro. Eles percebiam tanto o calor quanto o frio. Nós percebemos as coisas de Deus na nossa vida, Deus. Nós sentimos isso todos os dias. E aí eu comecei a observar aqui como que eles se conduziram nessa caminhada, sabe? Como que eles foram sendo conduzidos por Deus, Deus trabalhando, Deus agindo, Deus fazendo, Deus coordenando, levando para todos os dias. Mas aí aqui eu encontro o relato de que eles foram duros de coração. E eles não perceberam que Deus estava conduzindo eles. Que Jesus estava ali e queria ajudá-los. Diga comigo, Jesus está comigo e Ele quer me ajudar. Agora, Israel não tinha o Espírito Santo. A diferença é que eu e você hoje temos o Espírito Santo à nossa disposição. E eles não tinham. Então, quando você olha ali e começa a entender que Deus faz as coisas de forma que muitos não entendem. Os caminhos de Deus são diferentes dos nossos caminhos. Às vezes você quer ir numa direção e Deus te faz você ir por outra. Às vezes na tua cabeça você imagina que seria melhor assim, e Deus vai te dizer melhor assado. E você só vai conseguir dar o amém depois, porque na hora, às vezes, vem aquela indignação, aquela revolta, por que não deu certo, porque eu queria assim. Quem já passou por isso? Então você percebe que Deus está conduzindo. E a Bíblia diz que o próprio faraó, quando eles saem do Egito,
não entendeu porque eles foram por um caminho diferente. O mundo não percebe o caminho que nós estamos andando. Jesus disse que o caminho é, vamos lá, Mateus. O que diz lá em Mateus? Capítulo 7, verso 13. Entrai, o que diz aí? Pela porta, o quê? Não sei se na tua, mas na minha diz, e está entre parênteses: larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para, e são o quê? Poucos que entram por ela. É isso que diz aí, sim ou não? Não. Diz que são muitos os que entram nessa porta. E a Bíblia vai falar, verso 14: porque estreito é a porta e apertado o caminho que conduz para quê? Para a vida. O que Deus se preocupa com você e comigo é a vida, queridos. Nós nos preocupamos com coisas fúteis que passam. Deus se preocupa com a vida. Se nós tivéssemos entendimento que a vida é mais importante do que tudo, nós cuidaríamos mais da vida do que as necessidades da vida. Nós gastamos tempo pensando a nossa mente em coisas, como adquiri-las, como tê-las, e não cuidamos a vida que Deus nos deu. A vida é preciosa. E um dia eu perguntei para Deus: Senhor, por que estreita é a porta? Sabe o que Deus me disse? Você sabe? Então, pega a visão. Porque só entra um por vez. Não tem carona. Não é porque é meu filho, meu sobrinho, amigo do pastor, amigo da pastora. Ou você entra pela porta, ou você não tem a salvação. Ela é estreita, porque não é uma multidão, é um por vez. E é uma decisão: eu quero entrar no caminho. Estreito o caminho que conduz à vida. Significa, é totalmente diferente da liberalidade que o mundo oferece. Nós estamos caminhando nesse deserto e aprendendo com Deus a termos atitudes, desejos e vontades que sejam de acordo com a vontade de Deus. Quando Deus tirou eles do deserto, Deus queria ensiná-los, desintoxicá-los, tirar manias, tirar coisas das quais o mundo tinha colocado impregnado dentro deles. E é exatamente o percurso que nós fazemos. Deus precisa nos desintoxicar, tirar coisas que não pertencem a Ele, não são dele e que não entram no reino dele. Então Deus me aceita, ok? Mas para mudar a minha vida. O Evangelho não é inclusivo, que inclui todas as pessoas de gênero da sua maneira como elas são. O Evangelho é o poder de Deus para nos transformar e nos levar ao propósito pelo qual Deus deseja. Quem está entendendo em nome de Jesus? Aquela mulher não poderia entrar no reino de Deus depois do que ela já tinha vivido, a não ser que ela passasse pela porta, e a porta era estreita. Então Jesus foi falar com ela e mostrar para ela. E no deserto nós vamos entendendo como Deus vai conduzindo.
E aqui vai dizer então, verso 6, do capítulo 10 de 1 Coríntios: ora, estas coisas se tornaram exemplo para nós. O que é um exemplo? Você já viu muitas pessoas dizerem assim: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço? Quem já ouviu pelo menos alguém dizer isso? Ser sincero, muito bom. Faça como eu digo, mas não faço o que eu faço. Esse ditado é do inferno. O pai está dentro de casa e fuma. Aí ele olha para o filho e diz: ó, isso aqui não é bom para a saúde, tu não pode fumar. E está do lado da criança fumando. Ó, está entendendo o que o pai está falando? Mas nunca vai entender, porque uma coisa está contradizendo a outra. Se eu quero tanto que meu filho não faça aquilo, eu preciso ser o exemplo. Então Deus deixou registrado coisas como exemplo. Eu já tenho um parâmetro daquilo que desagrada a Deus. Eu já tenho um parâmetro daquilo que Deus não quer para mim. Razão pelo qual muitas pessoas no passado não entraram naquilo que Deus tinha para elas. Razão pela qual elas ficaram prostradas, porque elas não conseguiram entender que Deus havia tirado elas do Egito. Faraó não dominava mais elas, era Deus agora sobre a vida delas como Senhor, mas elas continuavam tendo o Egito dentro delas. E aí eu percebi aqui, primeira coisa, fala sobre cobiça. Pastor, mas é possível ser cristão e ainda ter cobiça? Sim. Mas é uma das razões pelo qual muitos ficam prostrados, quando não deixam o Espírito Santo de Deus limpar seu coração e livrá-los da cobiça. Trajetória que nós estamos vivendo no mundo, nós passamos por isso. Diga comigo: eu não me deixarei dominar pela cobiça. O que é a cobiça? Pastora Cris. Um desejo de ter coisas de outros. Será que nós não passamos por isso? Muitos param e olham o casal de mão dada e dizem: mas se eu fosse casado com aquele ali seria diferente. Você sabe que na vida pastoral, queridos, mais de 15 anos, eu já me deparei com muitas situações das quais a pastora precisou intervir, trabalhar nelas. E aí diga assim: por que, pastor? Porque muitas pessoas, quando vinham no culto, olhavam eu e a Bia, e daqui a pouco pensavam: mas se eu tivesse casado com o pastor, minha vida seria diferente. E começa a alimentar aquilo na mente, e vai para casa, e fica pensando, e fica pensando, e fica pensando, e o espírito do mundo fica trabalhando na vida da pessoa para destruí-la, mesmo ela estando dentro da igreja. Paulo diz: exemplos aconteceram para que eu e você temos o cuidado de saber. Mas pastor, e se eu sentir alguma coisa? O final do texto está dizendo: tentação não é pecado. Pecado é quando você cede à tentação. E o texto está dizendo que não veio, não sobreveio tentação que não fosse humana. Não está falando de espiritual. Significa todas as coisas que nessa trajetória nós possamos enfrentar,
elas também são passíveis de serem derrotadas e vencidas em um único posicionamento nosso com Deus. Simples assim. O Espírito de Deus vai te ajudar mediante você olhar e dizer: não, isso não é de Deus. Ponto. Senhor, tira do meu coração, tira da minha mente. Eu sei que Tu és poderoso. O Espírito Santo age, porque houve uma declaração do teu coração e uma confissão de fé e de confiança que você acredita que Deus está cuidando da tua vida. E a Bíblia diz que são exemplos para nós, e exemplos práticos de vida, para que a gente tenha vitória nesse período de caminhada cristã. Agora, vamos adiante. Verso 7. Não vos façais, pois, o quê? Idólatras. O que nós entendemos por idolatria? O que dizem Romanos? Porque o reino de Deus, vamos lá, não é porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas alegria e gozo no Espírito Santo. Preste atenção no texto. Olha como se aplica o texto para você perceber. O povo assentou-se para comer e beber, levantou-se para divertir-se. Está dentro da idolatria isso. Sabe? O festerê. Mas é tão bom quando a gente está junto, comendo, bebendo, se divertindo, a casa cheia, aquela coisa toda. Mas Jesus está longe disso. Mas comer não é bom, pastor? Claro que é. Mas nós temos que saber discernir as coisas. Deus nos deu percepção. Você está entendendo o nome de Jesus? Percepção. Às vezes nós achamos que a igreja precisa se reunir mais, tem que fazer aquele churrasquinho, aquela glutonaria, aquela coisa. E está dentro da Bíblia falando sobre idolatria. Porque nós gostamos de algo a mais do que Deus. Diga comigo: tudo que eu gostar, amar mais do que Deus é idolatria. Isso serve para casamento, marido, esposa, filhos, negócio, trabalho. Tudo o que eu amar mais do que Deus, eu estou sendo idólatra. Você percebeu como a Bíblia me dá um parâmetro precioso das coisas? Quem está entendendo diz amém. 10% está entendendo. O povo assentou-se para comer e beber, levantou-se para divertir-se. Eles acharam que as coisas de Deus são assim. Eu como, eu bebo, eu me divirto, Deus está no meio disso. Ei, para. Preste atenção no que está acontecendo. Olha onde nós chegamos no século 21. Olha as tragédias que aconteceram. Hoje eu entrei no supermercado, cheguei a derrubar um fardo de água. O carrinho parou, caiu o fardo de água. E o irmão, pastor, eu quase morri. Eu disse: graças a Deus, irmão. Como assim, graças a Deus? Não, você quase morreu. Então não morreu. Então, graças a Deus. Entendeu? Eu não estou dizendo graças a Deus porque você quase morreu. Eu estou dizendo graças a Deus que você não morreu. Mas eu tive internado na UTI, pastor. Eu disse: então, levanta as tuas mãos para o céu e glorifica a Deus, porque você não morreu. Quantos morreram? Quantos perderam a vida? Mas você está aqui dirigindo, tua esposa entrou ali. Glória a Deus!
É nisso que nós temos que comemorar. Nisso consiste a vida, em saber que Deus é Deus. Se você já foi para a igreja para agradecer, seja jejuoso, dizendo: Senhor, obrigado pela vida que o Senhor me deu. Nossa cabeça é reunir os amigos e fazer uma festa. Quem tem que ser celebrado é aquele que é misericordioso, que está acima de tudo e acima de todos. Quem está entendendo diz amém. O povo estava indo e Deus ali com eles, dando, abastecendo. Eles tinham fome, Deus alimentava. Eles tinham sede, Deus dava água. Eles tinham calor, Deus dava uma nuvem. Eles tinham frio, Deus dava uma coluna de fogo. O inimigo vinha, Deus protegia. Nós estamos nesse mesmo círculo, trabalhando Deus na nossa vida. Queridos, nós não podemos ficar prostrados, nós temos que ir adiante, amém? Nós temos que ir adiante, com a nossa casa, com os nossos filhos, ensinando eles a amarem a Deus, a desejarem Deus acima de todas as coisas. E o texto bíblico diz mais: não praticamos imoralidade, como alguns o fizeram e caíram. Nós vivemos num mundo de imoralidade, onde o certo deixou de ser certo e o errado passou a ser certo. Eu estou com a minha cabeça desse tamanho com teologia. Eu disse: Deus, que coisa incrível, é só o que eles querem hoje, é tema relativismo. Tudo é relativo. Tua verdade não é mais verdade, a do outro é verdade. No nosso tempo nós corrimos junto. Vem gordinho, vamos jogar bola. Gordinho não era bullying. Vem pretinho, vamos jogar. Não era racismo. Hoje tudo é relativo. Você não pode abrir a tua boca para nada que estão te processando porque você está ofendendo as pessoas. É ou não é? Amém ou não amém? E as pessoas estão caindo, morrendo, e não sabem por quê. E não estão percebendo que essa trajetória Deus está trabalhando. Bem-aventurados que estão abrindo os olhos e enxergando e percebendo isto. O que é imoral é moral. Nós não podemos concordar nem aceitar. É assim e ponto. Deus criou no princípio o homem, macho e fêmea, ponto. Se alguém não concorda, ok. Mas aí dizer que porque eu não concordo eu sou homofóbico? Aonde nós queremos chegar nesse mundo? Tem muitos que estão se prostrando e caindo, porque não estão enxergando o que Deus está falando, amém? E o texto vai além. Não ponhamos o Senhor à prova. Pastor, como assim? O que eu mais vejo as pessoas botando Deus à prova. Ah, se Deus não fizer isso, então eu não falo. Se Deus não fizer, eu não vou mais. Ah, se Deus não salvar, eu então não vou mais. Senhor, se tu não me abrir a janela do céu, eu paro de ir na igreja. Isso é provar Deus. Você sabia? Isso é provar Deus. Deus é dono de todas as coisas, doador da vida. Ele nos dá o ar, o sol, a chuva. Às vezes exagera um pouco o vento. Mas é Ele que dá todas as coisas. E eu não tenho que pôr a prova Deus. Agora, você sabia que só tem um texto na Bíblia que permite Deus ser provado? Você sabe qual ele é? Malaquias 3,10. E o que diz lá em Malaquias 3,10? Para você abrir a carteira e dizimar e ofertar. E aí Deus diz assim: provai-me nisso, se eu não abrir a janela do céu e não cuidar da tua vida, bonitão. E nós não fazemos isso daí. Mas no passado, nós íamos por alguns lugares, abrimos
abríamos nossa carteira e despejávamos. É ou não é? Era no botequim, era no carnaval, era no bailinho, era na festinha, e vamos lá. Agora, Deus mudou a nossa vida, transformou nosso viver, para nós fazermos o quê? Não precisamos provar a Deus. O próprio Deus se provou. Paulo diz em Romanos: Deus prova o seu amor por nós, quando Cristo Jesus morre por nós ainda pecadores. Eu e você nem tínhamos existido ainda, e Deus já provou o amor dele por você e por mim. Agora Deus quer ser amado, honrado, glorificado. Então a Bíblia ensina aqui exatamente isso. Não ponhamos o Senhor à prova como alguns o fizeram, e quando fizeram isso, foram penalizados pela mordedura das serpentes. Você já leu esse texto lá em Números 13? Ou Números 21, perdão. Foi exatamente o que aconteceu. Eles começaram a morrer do nada. De repente eles perceberam que tem alguma coisa errada. Agora diz mais: nem murmureis. Circule essa palavra aqui, porque talvez essa aqui é a mais detonante da nossa geração. A murmuração. A murmuração é a insatisfação. Já acorda mal-humorado, insatisfeito. Os filhos insatisfeitos com os pais, porque esse velho careta não me deixa eu tomar as minhas decisões, e fica pisando em cima da onda. Sabe, o que ele pensa? Eu sei o que é melhor para mim. A murmuração é a insatisfação. Nada está bom, não sei por que está assim. Sabe, acontece um problema, Deus, mas por que eu? Você já percebeu isso? Quando você é abençoado, você já fez uma oração assim, quando você recebeu uma bênção? Chegar em casa, fechar a porta, dobrar os joelhos e dizer assim: Senhor, quero te pedir uma coisa. Por que eu fui abençoado nessa rua e os outros não? Você já fez essa oração assim ou não? Não. Mas quando uma coisa deu errado e você não gostou daquilo, aí você entra no teu quarto, fecha a porta: por que Deus tem que ser comigo? Tem alguma coisa errada, tudo acontece em mim. Essa você já fez, o que eu já fiz. É assim ou não é assim? A gente sempre reclama daquilo que a gente acha que teria que ser diferente, mas nunca agradece aquela graça que veio. E muitas vezes a gente nem se deu conta: não, hoje eu teria motivo e alegria de ir para a igreja agradecer a Deus. Passa longe. Mas o coração desenvolve a murmuração. O que a Bíblia ensina? Que nós precisamos aprender a dar graças. Você quer aprender o milagre da vida? Comece a dar graças nas pequenas coisas. Jesus deu a revelação do enigma em João capítulo 6. Uma multidão de gente brotando de tudo que é lado. 5.000 homens, a Bíblia diz. Se você botar no mínimo 3 por família, um homem, uma mulher e um filho. Então, se tinha 5.000 homens, multiplica por 3, nós vamos a 15.000. Aí alguém se emociona com aquilo, vê que não tem alimento, chega lá e diz: eu trouxe 5 pãezinhos e 2 peixinhos, e eu estou ofertando isso para vocês. Aí alguém pega, para não fazer desfeita, aceita, mas chega em Jesus e diz: o Everton teve aí
tinha 5 pãezinhos e 2 peixinhos e decidiu dar ele. Mas o que é isso para tanta gente? Aí Jesus diz: é mesmo? Que legal a fé do Everton. Me dá esses pãezinhos aqui, esses peixinhos. Aí Jesus pega, e a Bíblia diz que ele faz assim: graças eu te dou, Pai. Eu te agradeço por esses pães e por esses peixes. Aí ele solta, chama Pedro, chama os demais e diz: agora você pega um pedaço, você pega um pedaço, pega um pedaço, pega um pedaço, distribuiu 12. E vocês vão e alimentam o povo agora. Aí Pedro pegou aquele pão e começou. Ele arrancava um pedaço, crescia o pão. Ele arrancava um pedaço, crescia o pão. Se quer que cresça as coisas na tua vida, feche para a murmuração e abra para glorificar a Deus. Aprenda a dar graças a Deus pelo teu trabalho. Mas eu vivo no meio do inferninho, que é todo mundo fora da igreja, só eu sou crente lá. Então dê graças a Deus, porque você é luz nas trevas. E eu não sei se você entende que quando está escuro e você acende um fósforo, se for no escuro, você já enxerga. Então você é luz do mundo. Você está entendendo em nome de Jesus? Aprenda a dar graças a Deus pela tua família, pelo teu trabalho, pela tua vida financeira, pela tua igreja, pelo teu pastor. Aprenda a dar graças, não a murmurar, não a se queixar, não a dizer que não está legal, não a dizer que não vai dar certo. Porque eu tenho exemplo no passado de quem fez isso e não deu certo mesmo. Eu tenho exemplo de quem murmurou e ficou prostrado. Eu não quero isso para a minha vida. Então Deus diz: eu estou estabelecendo para vocês um contraste. Você pode olhar, você pode examinar e você pode decidir o que você quer para a tua vida. Quantos querem aqui o caminho da bênção? É caminhar com Jesus, é andar pelo caminho da fé. Mesmo nesse deserto, aceitando que Deus está te conduzindo, aprendendo a glorificar Deus, amém? Nem murmureis, como alguns deles murmuraram. Então, quando você toma essa atitude no coração, você começa a ver os milagres de Deus, os milagres que Deus tem para você. E milagre, queridos, é uma coisa interessante, porque não é uma coisa comum. Só vê milagre quem está disposto realmente a caminhar com Cristo. Então Deus é uma fonte que não se esgota de milagres. Quando você decide ouvir e obedecer, então os milagres começam a acontecer na tua vida. E não poucos. É Deus quem sustentou eles. Nesses dias que nós estamos vivendo, queridos, não somos nós que estamos nos sustentando, é Deus quem nos sustenta. E Deus nos sustenta de que forma? Da sua maneira, não como eu quero, como eu penso. Na vida de Elias, ele trouxe um corvo para alimentá-lo em um momento de dificuldade, mas ele não deixou faltar alimento. A Bíblia diz que o corvo trazia no bico alimento e água para ele na caverna. Olha que Deus maravilhoso. Ele tinha que crer. De repente Deus disse para ele: agora você desce e vai com as tuas pernas até a casa de uma viúva, e lá ela vai te sustentar. Elias desceu, chegou lá na casa daquela viúva e disse para ela: o que você tem para comer? Ela disse: eu não tenho nada, um pouquinho de farinha, eu vou fazer um pão, e vai morrer eu e o meu filho. E Elias disse: vai lá e faz o pão,
mas o primeiro pedaço se traz para mim. E enquanto existir crise, não vai faltar farinha na tua panela. Deus vai te sustentar todos os dias da tua vida. E o que aconteceu? Milagre. Milagre de quem está disposto a caminhar e obedecer a Deus. Milagre de quem está disposto a viver o Evangelho de Jesus Cristo. Não aventura. Não está trocando de religião. Está decidido viver com Deus e fazer do céu a sua pátria. Quanto tempo nós vamos peregrinar nessa terra? Não sei. Mas enquanto estivermos aqui, precisamos viver para a glória de Deus. Faça tudo na tua vida para que Deus seja glorificado. Quando o pensamento vier para você murmurar, comece a cantar e glorificar a Deus. Quando vier o teu pensamento para você desistir, olhe e diga: não, meu Senhor não desistiu de morrer na cruz por mim, por que eu vou desistir dele agora? Quando vier o pensamento para você desistir da vida de irmãos e dizer: não vai na igreja por causa daquele irmão, você vai dizer: não, eu estou na igreja não é por causa do irmão, estou na igreja por causa de Cristo, e eu vou orar pelo meu irmão, para que ele entenda o que ele não entendeu ainda, mas eu não vou deixar de seguir a Cristo. Então você começa a formular uma vida e uma trajetória agora no deserto deste mundo, mas com Deus, dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não vai me faltar provisão, mas também não vai me faltar lutas, sabe? E esse Deus vai nos ensinar as coisas. Como eu falei no culto de domingo, aí eu digo: Senhor, como eu sou irado, eu quero mudar, eu quero ter paciência. Como é que eu aprendo? É com as provas, estudando elas. Então Deus vai permitir algumas coisas para que através delas você aprenda. Deus vai permitir que algumas coisas cheguem até você para você saber lidar com elas. Quem está entendendo diz amém. E aí Deus vai nos fortalecendo e vai nos fazendo, de fato, verdadeiramente cristãos. Porque agora nós estamos permitindo Ele tirar dentro de nós o mundo. Porque do mundo Ele já nos tirou. Aí Ele começa a limpar o nosso coração, purificar o nosso coração e nos fazer semelhante a Jesus. Isso aconteceu com Pedro, isso aconteceu com Paulo, com todos os apóstolos. Basta você ler a trajetória da vida deles. Ou como Pedro era explosivo, ou como Pedro era gostava de levar chicotada. De repente, ele precisou perceber que tinha coisas dentro dele que ele ainda não tinha abandonado. E agora chega o momento que ele precisava abandonar. Então nessa noite, Deus está falando conosco, está ministrando o nosso coração, está dizendo para nós: é possível nessa trajetória nós sermos mais do que vencedores. Basta nós olharmos exemplos de quem já viveu antes de nós e estão aqui na Bíblia. Como diz um amigo meu, está escrito. E se está escrito, serve para que eu possa meditar e olhar e ver. Eu quero ser diferente. Então eu sigo os exemplos de quem deu certo, de quem fez diferente do que quem não fez. Então diga comigo nessa noite: Deus, eu sei que é possível atravessar o deserto da vida e ser vencedor. Eu tenho exemplos, a tua palavra me ensina, e eu desejo, por meio dela, seguir os exemplos, e então assim fazê-la próspera no meu coração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, tudo o que eu desejo, ó Pai, eu te pedir, não me deixe ficar prostrado, não me deixe cair, Senhor,
e não me levantar. Se porventura eu cair, me ajude a me colocar de pé. Mas eu quero continuar progredindo, caminhando para o teu inteiro agrado. Em nome de Jesus, eu quero te convidar a ficar de pé.